Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você assiste mais um podcast Mulheres de Negócios. E eu tenho um prazer imenso de receber a nossa fisioterapeuta, que além de falar da importância do cuidado em si, a gente vai falar de muitas e muitas coisas. Você sempre se viu fisioterapeuta? Como foi que surgiu a Como fisioterapia na sua vida? A físio surgiu na minha vida, eu sempre acompanhei meu avô. Ah, Meu avô interessante. na fisioterapia. E era uma das áreas que eu sempre tive muito interesse. E é uma das áreas que hoje vem crescendo muito, é a Verdade, físio. Beatriz. Mas antes era ainda uma profissão muito desconhecida para o pessoal. Aí, até quando eu fiz, por que fisioterapia? Por que fisioterapia? Meu pai, por que você não faz enfermagem? E até então, medicina, né? Que todo Era. mundo. Não, eu quero fisioterapia. Que coisa boa. Mas eu conheci através do meu avô. Eu acompanhava meu avô na fisioterapia. Então, eu noto, e muitas vezes, já passaram por aí algumas fisioterapeutas, e muitas delas disseram disso, de ter a oportunidade de ter um parente, um avô, e chamou a atenção. E a universidade, o curso em si, ele trouxe, e você esperava? Sim, eu cursei na SES, então Ah, supriu todas as minhas expectativas. Então, eu gostei bastante do curso. A gente teve esse embasamento muito prático que tem muito na SES. A gente participou de muito estágio, então a gente teve a vivência de muitas áreas até chegar na área que a gente realmente, não, essa área que eu quero seguir. Então, eu passei um pouquinho por cada. é tão bom fazer essa escolha. É, Essa escolha foi no meio do curso, foi no fim? Na verdade, eu entrei para a física era nessa parte de trauma. Sim, Todo mundo entra mais nessa parte, né? interessante. Aí, no meio do curso, eu fui mudando. Aí, eu fui gostando da parte de dermato, que hoje em dia é a parte que eu atuo, fisioterapia dermatofuncional. Na sua clínica. Já Na, já a gente vai falar sobre da, ela. aí, quis essa parte, né, de Ah, dermatofuncional, mas antes eu queria traumato. Aí eu fui me interessando no curso e depois fui fazendo também um curso. Minha mãe disse, por que você não faz um curso? Aí, quando eu fiz um curso, eu despertei, sabe? Esse olhar para fisiodermato e hoje desde quando eu me formei, eu só atuo nela. é interessante, porque eu acho que na sua época, e aí você vai me corrigir, não tinha cadeira sobre empreendedorismo. Não, Hoje o Ministério da Educação já coloca, porque vários é verdade. profissionais vão abrir a clínica e Isso, precisa de pilares de gestão. de gestão. Como foi para você? Eu tô aprendendo É processo. no processo, do percurso. Meu pai, ele tem essa veia do empreendedorismo. Hoje ele é só funcionário público, mas Certo? ele já foi muito empreendedor na vida dele. Então, eu já peguei um pouquinho dele, dos ensinamentos por parte Claro. dele. Porém, na faculdade a gente não teve. Não. Hoje Não em teve. dia já tem, o Já Ministério tem. da Educação já tem essa provocação, porque eu mesmo, eu já vi excelentes profissionais, Beatriz, mas quando abre uma empresa, Isso. não dá certo, Não dá certo. porque não é fácil. Gestão são processos, são ferramentas, são modelos, são negócios, e você precisa aprender, como Isso. tudo. Que a gente não tem esse direcionamento Isso. na faculdade. Aos pouquinhos que a gente vai. Na medida que a gente vai crescendo, a gente vai. Erra, acerta, erra, É, acerta. E hoje a internet também está muito boa para se fazer cursos, isso. né? E essa aprendizagem. A dermato, a fisiodermato, ela é muito boa em relação ao tratamento e dá uma qualidade de saúde mental para as mulheres muito boa, né? Isso. Me É, fala um pouquinho da importância desse autocuidado desse e de a fisioterapia cuidar das pessoas. eu realmente, eu atendo muito mulheres no pós-parto. Então, Certo. são mulheres que têm essa autoestima que, não, que o pós-parto ele traz, né? Então, Traz. traz estria, traz flacidez. Então, tudo isso mexe com a mulher. E tem muitas que chegam com a autoestima lá embaixo, sem realmente se cuidar. Então, quando a gente começa a tratar, que elas começam a ver resultado, então a gente vai vendo a importância, né? Que não é só É, estético. é. Então, a gente trata nessa parte da autoestima mesmo, E você vai lá do para. autocuidado. E você vai ver em toda a etapa. A gente está vivendo cada vez mais. E envelhecer hoje é normal.
E você precisa envelhecer com Com saúde, e saúde. envelhecer bem, Isso. para poder estar no campo profissional. Isso. E hoje a gente vê que o mercado, a gente está cada vez mais se cuidando. Então, hoje a gente vê mulheres de 40, de 30, 40 anos que estão super, posso dizer assim, ativas, Estruturada. Você estruturadas. está chamando de 30, eu estou com mais de 60 Eu e tô com estou... 30. Ah, a 30. gente... Eu já 60. E antes eu, ai meu Deus, eu vou fazer 30 anos. Mas hoje em dia a gente vê que Natural, é leve, é natural. natural. Hoje uma mulher de 60, ela consegue fazer tudo ainda e é profissional, 40, É 50 verdade. anos faz. E a fisioterapia é um bom caminho para essa ajuda Para essa do ajuda. envelhecer bem. Isso. Da gente se cuidar, né? Tanto na parte tanto do dermato como nas outras áreas também da físio, que tem crescido também bastante. Muito. A fisioterapia hoje é... De autocuidado. Eu mesmo, questão de. A gente se vê muito trabalhando, né? No começo a É, gente tá com aquele gás. Eu trabalhava bastante. E eu disse, não, teve um ano que eu disse, não, eu tenho que me priorizar. E eu tenho que também ter esse autocuidado. E também eu vi também essa evolução. Na questão até da minha gestão, até do sim. meu jeito de trabalhar, de também se cuidar. É É importante. importante demais. Eu sei, e a alimentação, Isso. o exercício, a atividade Atividade física. física, ajuda muito a gente ter uma qualidade. Isso. Até porque a saúde mental está aí batendo em É. todas as profissões. É. Eu mesmo, quando tô muito estressada, eu vou pra academia. Pra... Porque se a gente Relaxa. só ficar naquilo, só Verdade, no verdade. trabalho, não ter seu autocuidado. A gente tem, às vezes, massagem relaxante lá na clínica. Ah, Então, tem que ter esse momento de autocuidado, de você realmente parar um pouco, porque a gente vive é muito corpo e acelerada. mente. É corpo e Que mente. se a gente deixar a mente da gente... E foi mais difícil para você na gestão? Na gestão, eu O acho que a lado parte financeiro, financeiro. o lado de marketing você desenvolve bem. Hoje em dia, sim. Que bom. Entrou Karen, que está aqui Sempre a até hoje me gente tem uma rede de acompanhando. proteção, né? É. Porque hoje em dia a gente tem que se mostrar, né, Tem. nas redes sociais. Mas para mim o mais pesado até hoje em dia ainda é o financeiro. A parte burocrática, ela é mais chata, porque a gente também não vê muito isso na faculdade. Não. Então a gente aprende muito a Técnica, atender. competência, mas essa parte de Essa gestão, de não. gestão não. Realmente eu aprendo na prática. Hoje em dia eu aprendo na E é prática. bom aprender na prática, porque você tem esse olhar. Tem duas coisas importantes. Uma é a gestão, é da porta para dentro. E Isso. aí vem todos os processos, departamentos, RH, tudinho. Mas tem outra coisa que você precisa também olhar. É da porta para fora, é o mercado. É o mercado. O mercado hoje para fisioterapeuta, para áreas clínicas, é bom. Sim. Hoje o Ainda mercado tem ainda tem. campo, ainda pode É abrir. porque aumentou muito, né? Hoje em dia A não é só população. a parte de dermato funcional, antes de era só médicos, né? Sim. Dermatologistas e a gente que era fisioterapeuta. Hoje em dia abriu muito esse leque. Então já a gente tem biomédico que trabalha com estética, a gente tem dentista que trabalha com estética. Mas eu vejo assim que tem campo para todo mundo, tem crescimento para todo mundo. Eu não acho que está um mercado saturado, não. E ainda mais, eu não sei se você concorda e faça a sua análise, Caruaru também, ele é polo de uma região. É. Então, você recebe clientes também de De uma Santa região Cruz, de de Toritama, a próxima. gente pega dessa E bom. cidade circunvizinha. Você faz um trabalho específico para essas cidades ou vem numa demanda natural? Vem numa demanda natural. Imagina se você É fizesse. verdade. Olha Vem numa aí. demanda natural. Porque negócio a gente precisa É. estar olhando, acompanhando, vendo, analisando, se debruçando sobre os Isso. números, tudo, para poder melhorar. É verdade. Essa parte de gestão ainda... Mercado, mas marketing você se dá bem. E aí você falou uma coisa, é fundamental. E hoje a gente é digital, né? A gente não está pegando o celular, mas o nosso algoritmo está conversando Tá com conversando, alguém. é verdade. Né? Então, passa a ser um único mundo, o físico e o digital. Para você foi difícil? Da parte digital, Sim, e se mostrar, e fazer vídeos, e estar, isso é difícil. Mexeu com você? antes, eu comecei a trabalhar em 2018. Certo. 2018.2 eu já comecei a trazer e já estava essa parte do marketing muito forte. Eu estava começando, na Aí verdade. depois veio uma pandemia, não Uma foi? pandemia, que eu também dei uma parada, uma pandemia. E realmente, depois da pandemia, você se mostrava Ou não? ou não, você não tinha paciente, você não se tinha público de volta.
Então, realmente, eu tive que me moldar. Não é algo que eu diga assim, não é algo que eu amo, Mas faz. mas faço. Isso é Mais muito bom. fácil. Que adulto só não faz o que quer, né? Lógico, eu tive outras colegas aí, profissionais, empresárias, disse, meu Deus, eu já trabalho tanto. Tenho uma empresa, não sei quantos colaboradores, ainda ter tempo, e leva tempo. E leva tempo. Para você fazer conteúdo, para você dominar, nem todo Isso. conteúdo. Ainda ontem eu estava almoçando, uma disse, mesmo um apoio de agência e tudo, me manda o conteúdo, mas tecnicamente é o meu olhar, É, e tem que estar muito. A não gente tem é? que estar muito. Pronto, antes eu era sozinha nessa parte de marketing, que não fica muito bom, né? Quando a gente faz muito. Mas a gente tem que começar. Aprendendo. A gente tem que começar. É. Então, eu comecei postando arte, que na época era muito arte que a gente postava. Comecei a postar story, então a gente fui desenvolvendo. Aí depois é que eu vim com essa parte. Tenho esse apoio hoje, que é Karen tá comigo direto na clínica. E hoje é mais fácil, se torna mais fácil. Mas assim, é uma troca eu e ela. Tem uma sinergia, uma É, empatia para ela compreender você, compreendeu e ela tá você está fazendo. às vezes eu falo com algum pessoal assim da área, o pessoal, não, mas é porque o marketing não fez, não sei o que. Mas você tem que sentar e fazer também. É, Porque o olhar é seu. é Então, quem verdade. trabalha sou eu, quem vê a necessidade do público sou eu. Tudo, a necessidade das minhas pacientes, o que elas me trazem. Então, a gente tenta trazer e levar isso tudo para o Instagram. Como é sua paciente? Você já consegue identificar uma persona? Quer dizer, meu público, Ivânia, lá na clínica eu tenho de X pessoas com essa característica, ou você é bem aberto, você recebe de todas as idades, de todo olhar. Como é a tua Hoje eu clínica? E você recebo. oferece? Hoje, assim, eu recebo. Lá na clínica, a gente, hoje em dia, não é Sim. só na minha Fala um parte. pouquinho da clínica. Pronto. Hoje é na clínica, que é o nosso espaço Sandris, que a gente fala. A gente Certo. até passou por uma transição esse ano, teve reforma, a gente fez a ampliação. E hoje na clínica não só é Bia, né? Nessa parte de fisioterapia dermatofuncional. Hoje a gente tem Pilates. Ah, que Então a bom. gente pega muito pessoal mais idoso, como também jovem. A gente consegue, que hoje o Pilates também tá isso. Tá. As pessoas já Tá. ouvem uma posição no celular, a lombar, o pescoço, Isso. né? Eu mesmo sou Pilates, eu tenho que estar, porque senão Verdade. minha Postura. profissão já ou eu entro ou eu não Não aguento. consegue se cuidar, né? Não consigo se cuidar. Então eu sempre faço Pilates. E tem a parte de odontologia também, que é com a doutora Joelma lá no espaço. O Pilates é com Nathalie, que é fisioterapeuta. E hoje tem a minha parte que é fisioterapia dermatofuncional e a gente tem a parte também de psicologia. E eu Saúde mental. Isso saúde é mental, multidisciplinar. multidisciplinar. E eu migrei também esse Sim. ano para a parte do bronze. Então a gente Ah, trouxe o bronze interessante. também para a clínica. Me fala um pouco do bronze. A Como é? gente eu faço depilação a laser, um dos fortes meus, inclusive a depilação a laser lá na clínica. E eu sempre via que muitos pacientes amavam se bronzear. E com a depilação a laser você não pode. Sim. Então, Bia, porque eu quero, porque então eu fiz uma conversa também com uma amiga minha, Certo. que é a Mirelle, que também é uma influente aqui na região. Não sei se você conhece Mirelle Dantas. Hoje é minha sócia no Certo. bronze, no Le Bronze, que a gente lançou. Então, ela também ama. Ela ama esse mercado de bronze, porque ela trabalha no digital, Claro. então tem que estar muito bronzeada. Só que eu queria trazer algo saudável para a clínica. Então, a gente trabalha com fisioterapeuta, Tem que trazer coisa tem saudável. que trazer coisas saudáveis. Então, a gente começou a estudar o mercado do bronze. Então, a gente já descartou essa parte do bronze do sol, né? Que realmente... É verdade. Ou do sol, ou em esse bronzeamento artificial. Então, a gente descartou. E a gente trouxe para aqui, para Caruaru, que não, eu acredito que não tenha, que é a bom. parte do jet bronze. Não é isso, fala. Que ele é o bronzeamento, que a gente coloca um pigmento na sua pele. Então, a gente só pega a primeira camada da pele. Certo. E com isso, a gente não causa nenhum dano na pele. Então, sua pele ela não sofre nenhum tipo de dano, então não tem nenhum risco de câncer de pele. É um bronze que ele dura menos, por ser saudável. Claro. Porém, ele é um ótimo bronze para quem faz eventos. Então, quer ir para um evento, quer ir bronzeada. Então, a gente sempre faz. E tá um sucesso. Ah, e bom. A gente Isso faz banho de lua também no espaço. Então, a gente trouxe esse formato de bronze, que pode também ser associado à depilação a laser. Então, meus pacientes de depilação a laser podem fazer esse bronzeamento, porque ele não leva sol, então não vai ter alteração de pigmento, não vai ter lesão. Então, é bom. bem tranquilo. Essa cultura de bem-estar, a gente sabe, ela vem desenvolvendo cada vez mais
o mercado da beleza ele cresce mundialmente, né? E ela também está muito associada pela mulher estar trabalhando, ela está se posicionando. Então, ela precisa também estar bem. Bem, Não é só, vamos dizer assim, para suprir a autoestima, mas para ela ficar no ambiente de liderança. isso. Não é? Então, você vê esse mercado em crescimento e o quanto é importante. Sim, a mulher cada vez mais está muito ativa, né, no mercado de trabalho. Sim. E a gente se sentir bem, então a gente colocar uma roupa, a gente fazer Mais um segura, a tratamento, roupa, a gente se né, sente se cada vez mais posiciona. segura. Então é importante também esse autocuidado, esse bem-estar, de você estar se cuidando para até você se posicionar no mercado. Eu acho isso importante. Muitas vezes a gente não discute mais se a mulher trabalha ou não. Para mim, isso é É, já pacificado, por assim dizer. Mas a mulher na liderança ainda não. A gente ainda tem um tem, campo ainda para percorrer. E esse autocuidado, isso que você faz, isso ajuda. isso. Porque quando a gente lidera, quanto mais a gente lidera, mais o ambiente fica masculino, mais a gente se impõe, mais É, a gente mas se fortalece quando a gente está bem. é verdade. Lá na clínica mesmo, é até um orgulho, assim, eu me Que orgulho muito em bom. falar, a gente é uma clínica realmente formada por mulheres. Ah, isso é Então, tão a bom. maioria é liderança. Então, a parte de odontologia é uma mulher, a parte de pilates é uma mulher. Então, são mulheres que estão liderando cada vez mais o mercado de trabalho. E aí isso chama a atenção Isso de chama a outras atenção. e querem vir para a clínica Isso, e saber ser recepcionada, saber ser acolhida, isso. porque é um acolhimento especial. É verdade. Não é? É diferente por mais que nós estejamos aí falando em equidade, mas são seres humanos diferentes, com olhares diferentes. Quando você tem uma linha toda feminina, se Isso. eu vou para lá, eu vou me sentir muito mais É, confortável. E as inovações hoje? Como tá. é que chega até você? Porque o farmacêutico, os remédios, os equipamentos têm evoluído. Muito. Muito. Como é que você se atualiza? Como é a sua linha? Eu sempre faço, né, cursos Sim, livres. Eu tô pós-graduada também na área já. certo. E eu sempre estou fazendo especializações na área. Hoje, no dia do mercado da estética, a gente também tem que ter outro olhar. Então, Sim. hoje em dia, é lançado muita coisa, porém, Muita nem rapidez, né? tudo vale o investimento. Então, hoje em dia, a gente vê que também não é minha área, essa Olha parte aí de a medicação. gestora, olha, já aprendendo, nem tudo vale a pena. Nem tudo vale a pena. Verdade. Então, muita gente, nem tudo tem comprovação. Então, a gente tem que ter essa Ah, responsabilidade de trazer para o sim, paciente sem dúvida. aparelhos que têm comprovação científica, Sim. então, que tragam resultados. Porque o mercado está aí, né? Só Tá só entregando. entregando. Às vezes, um aparelho mais antigo, a gente consegue trazer vários resultados para o paciente. Às vezes, nem tudo que é novo, a gente também tem que ter esse olhar. É bom para o nosso paciente. A gente percebe, e cada vez mais a sociedade ela está mais ansiosa. Isso. E ansiosa para obter resultados rápidos. E não são assim E na não são tão fisioterapia. rápidos. Como é que você enxerga isso? Como você orienta suas pacientes? Eu sempre falo, ó, é construção, principalmente tratamentos, por exemplo, de gordura localizada, tratamentos que são a longo prazo, que você tem que mudar seu estilo de vida. Então, não adianta que a gente tratar aqui e seu estilo É de vida não mão ser dupla. mão dupla. Então, tem que ter esse cuidado. Não adianta a gente cuidar da sua pele se você não, em casa, você não está fazendo os cuidados. Então, é mão dupla e tudo é construção. É, Então, hoje, processos. são processos. Hoje em dia o povo está bem imediatista, então a mídia está É, caindo também muito em cima, o é. marketing está caindo muito em cima. A gente também está com o mercado muito de medicação, que traz Falar em essa... medicação, qual a sua opinião sobre as canetas emagrecedoras? Vou falar assim, Lógico, na está minha todo mundo opinião, não falando. é minha área Sim, de é atuação, sua, é, é sua análise em cima porém disso. eu vejo muitas pacientes utilizarem essas canetas emagrecedoras. Muitas pacientes chegam na clínica utilizando. Porém, eu acho assim, tudo deve ser Acompanhada, e né? virou um comércio muito É, grande, também. essas canetas. Então, às vezes, um paciente que só precisa mudar seu estilo de vida. Então, às vezes, chega paciente que estão Ele usando é uma canetas rapidez sem só necessidade. para diminuir 5 quilos. Que, poxa, 5 quilos a gente consegue melhorar numa academia, melhorar numa alimentação. Então, são canetas que realmente hoje são utilizadas para emagrecimento, mas antes era utilizado para tratamento de Diabetes. diabéticos.
Eu sou a favor na utilização delas em casos de obesidade. Então, pacientes que vão para uma bariátrica, que têm uma indicação para uma bariátrica, e em vez de fazer uma cirurgia, utilizar essas canetas, eu acho super bem-vindo. Mas hoje em dia a gente vê Os excessos. Os excessos. Hoje em dia tem muito excesso. Os excessos eles são ruins em todas as áreas. Né? Embora parece-me, e saiu ontem, eu li na Folha de São Paulo, foi a OMS já autorizou o uso dela para, antes era só para diabetes, hoje para questão da obesidade. Então, já foi autorizada pela OMS. Já nos dá uma segurança. Uma segurança. Mas tem uma recomendação bem grande. Faça um acompanhamento médico. Não é de 2, 3 quilos. De verdade. E assim, às vezes tem paciente que é realmente 2, 3 quilos e utiliza uma caneta. Ou passa, pronto, eu sou muito magra, sempre fui muito magrinha. E hoje a gente vê também a busca dos hormônios, né? E a gente também sabe os riscos dos hormônios. Total. Então, às vezes, a gente vê gente que dentro de 3 meses... E não se reconhecer no seu corpo, né? E no seu corpo. E é medicação para crescer, é medicação para emagrecer, é medicação para acordar. Para buscar um padrão e não existe. Que não existe. E não existe. É meio... tem a ver com influência, essas coisas. É porque hoje é muito divulgado, né? Você olha... essa busca de um corpo perfeito, essa busca incessante por uma perfeição. Como é que você analisa isso? Hoje em dia, a gente tem um mercado, e hoje em dia o pessoal sabe que o mercado de saúde ele lucra muito. Então, quem vai para esse mercado, então eles vão fazer, então vai ter a parte da influência, para influenciar você a tomar uma canetinha. Então, já vi vários influenciadores falando muito aberto sobre... E tudo gera... Se você falar que tudo gera influência. Então, tem crescido bastante. Tem. Aí você vê o mercado. Você falou bem do mercado. Mas você vê uma população... E elas vai, né? Então, a gente precisa educar mais. A população precisa ter conhecimento. Acho que a gente precisa estudar mais. Acho que a gente está muito superficial. Seguindo as pessoas. Gente, tá indo pela mídia. Não siga, não. Veja se você constrói sua própria opinião a partir de embasamento. A educação é importante, o conhecimento é importante. E a gente tem que chamar a atenção para as pessoas não estarem se enchendo de coisas. Até como profissional mesmo, às vezes, de saúde, às vezes, para mim, seria um ganho. Então, para um médico, é um ganho. Ele tem um paciente de acompanhamento de uma canetinha que eu vou fazer lá. Mas, às vezes, é necessário para esse paciente? E a pergunta é, ela vai viver quanto tempo? A sobrevida dessa pessoa. Não posso pensar para hoje. Nem tudo é imediato. E o pessoal entrou muito nisso, né? Então, é um consumismo. É um consumismo, sem pensar. As pessoas estão envelhecendo. Saiu recentemente e hoje a idade padrão média de mais velho, a gente está chegando 76. Isso. E chegando bem. Né? Então, tem esse cuidado. Então, eu fico muito feliz quando você tem esse pensar. Esse pensar. Não é? Mas me diga uma coisa, é a sua clínica. Quais os desafios dela? E você está pensando? Quais os propósitos? Me fale mais da clínica. A clínica, eu sempre tive essa vontade de trazer a saúde multidisciplinar. Então, eu comecei em 2018, eu começava atendimento a domicílio, então eu fazia a domicílio. E a casa dos meus pais, eu atendia na sala da casa dos meus pais. Certo. E eu sempre fui crescendo na área. Isso é lindo. E eu queria um lugar maior, que eu pudesse trazer isso. Aí costumo dizer que minha clínica, se você não acredita nisso, se você olhar para ela, você passa a acreditar. Porque, assim, aos meus olhos, eu não tinha condições de construir o que eu tenho hoje. Então, que a clínica é hoje. Hoje a gente Ela nasceu de um sonho, mas nasceu de muito trabalho. De muito trabalho. Ela nasceu de um sonho, mas de muito trabalho. Você começou atendendo as pessoas em casa, atendendo a seus pais. Quanto tempo você passou nessa etapa, construindo só os seus sonhos? Em 2018, eu comecei em 2018, eu comecei a atender, tanto domicílio e atendia na casa dos meus pais. Aí entrou em 2020, que foi a pandemia, que eu digo que Deus sabe de tudo, né? Eu não pagava aluguel, né? Porque eu não estava na casa dos meus pais, então não tinha tanta aquela... Imagina se tivesse começado antes. Então eu disse, olha, Deus sabe de tudo. Aí em 2020, a gente teve que realmente parar. Em 2020 eu casei.
Eita, coisa boa. Um mês depois teve pandemia. Então foi aquela loucura. Aí depois, eu acho que foi em junho que a gente voltou, né, a atender. Aos pouquinhos foram voltando alguns setores, né? Que foi o boom. Também, quando voltou, voltou a economia Todo mundo querendo querendo participar de tudo. de tudo. Então, foi 2020, aí eu fiquei de 2020 a 2021. A pandemia foi 2021. Isso, aí 2022, começo de 2022, eu estava à procura do espaço. Aí eu hoje já tem 3 anos do espaço. Já tem 3 anos. E 6 de formada. E 6 de formada. Aí eu estava atendendo uma paciente a domicílio e passei, onde estava meu espaço, eu disse, queria minha clínica aí. Aí eu falei, aí a gente começou a fazer a construção. E eu sempre quis essa parte multidisciplinar. Aí, na época, fui eu e mais uma fisioterapeuta e a dentista, que hoje está lá também até hoje no espaço. A fisioterapeuta também cresceu e montou o próprio dela. E hoje a gente já tem outra no espaço. Então, a gente hoje tem esse apoio multidisciplinar, que sempre foi minha vontade. E hoje eu quero trazer mais pessoas. Então, já tem mais projetos. É importante. Sabe por quê? O seu cliente, ele chega e ele já tem uma cobertura maior de atendimento. E aí você não perde o paciente para outra clínica e dá esse suporte. Isso. Mas você disse que tinha mais projetos. A gente quer saber, né? Tenho mais projetos. Eu quero trazer essa parte médica também para a clínica. Hoje a gente não tem a parte de nutrição ainda. Sim, também. E não se esqueça. E você já está um psicólogo. Estou com psicólogo. Né? Mas não se esqueça da nutrição, não. Porque é alimentação, a atividade física e a alimentação, a nutricionista é importante. É importante, muito importante. E a gente está querendo já trazer. E a gente também está nessa parte mais de voltar também à questão de cuidado com a saúde. Então, a gente está trazendo novidades. É o bem-estar. O bem-estar. Não é? A gente está trazendo novidades para 2026. É bom. E traga. Porque eu acho que esse mercado do bem-estar, além dele ser amplo, multidisciplinar, ele não está ligado só à saúde, mas ele é um mercado que evolui no mundo todo. É verdade. Não é? As pessoas querem estar bem, elas têm hoje acesso a equipamento, a droga, a profissionais e fazem com que ela esteja bem. Então, é isso, é um mercado hoje aberto, né? Hoje a gente já vê na Europa, o mercado hoje em dia, os jovens hoje em dia preferem se cuidar do que, por exemplo, estar em festa. Então, o comportamento já tem mudado muito. Muito. E mercado é comportamento. Mercado é sociologia pura. São as pessoas, o porquê delas estarem fazendo. Isso. Então, cada vez mais, eu também vejo o jovem com esse cuidado, mas um jovem pensando no autocuidado, pensando no cuidado com o planeta, como eu vejo também as pessoas com mais idades também tendo esse cuidar. E não era uma cultura nossa. Eu não tinha essa cultura com a minha. Quando eu era jovem, eu me bronzeava, era um bronzeador mesmo. Coca-Cola, ia para o sol. Hoje isso é um absurdo. É verdade. Mas não tinha esse conhecimento. Hoje em dia se tem. Claro que não. Então, hoje é muito bom. Minha mãe mesmo hoje tem umas marquinhas devido a esses bronzes. Mas é verdade. É verdade. Olha, a nossa produtora está dizendo que o nosso tempo encerrou. Aí eu iria que você falasse para as mulheres que às vezes trabalham tanto, são tantas empresárias que passam por aí, e às vezes não tem esse tempo de olhar. Então, chamar a atenção do cuidado, desse autocuidado, você fizesse isso? Eu falo para elas, porque às vezes a gente pensa que não tem tempo para se priorizar, porque às vezes a gente tem tanta demanda, né? Então, é empresa, é trabalho, é casa, é esposo, às vezes muita gente já tem filho, e um tempinho, a gente sempre tem um tempinho. Às vezes é o tempinho que a gente às vezes está no celular, olhando uma besteira, mas a gente tem um tempinho de acordar e se priorizar. Verdade, eu aprendi hoje a importância de se observar, porque medicina, saúde, é muito a capacidade de observar a si próprio. E aí, você se observando, você vai perceber a importância, a necessidade de você atender a lhe falta. É verdade. E assim a gente encerra mais um podcast realizado pelo Grupo Asa Branca, tendo a produção de Renata e Adria.